Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui fazendo o melhor para conferirmos o terceiro episódio da minissérie Star Trek Khan, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal, temos aqui então um certo, talvez, ciclo começando a terminar. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele precisa lembrar que este projeto aqui, relacionado a Khan, lá do Nicholas Meyer, começou há muito tempo. É uma ideia que ele tinha na cabeça praticamente desde que ele fez lá A Ira de Khan no cinema. E anos se passaram, projetos para lá e para cá. Aconteceu que ele tinha algo definido como uma minissérie em 3 partes, que claro, ia ser um audiovisual, ia ser uma minissérie na Paramount Plus, provavelmente. Só que, por motivos que a gente não sabe, esse projeto como audiovisual não vingou, mas acabou se tornando, ou sendo reduzido, a um audiodrama. Pois é, nesse podcast aqui então temos essa situação que a gente acabou descobrindo, né, que aqueles três pilotos, 3 episódios, acabou virando 9, né, aqui dentro deste audiodrama. E por que isso? Basicamente porque eles colocaram aquela história moldura envolvendo aquela historiadora, mais Tuvok e Sulu, só por causa disso? Não, na verdade não. Eu acho que eles diluíram ou formataram como um audiodrama e isso acabou ficando estendido. Ou será que não? Será que no projeto do próprio Nicholas Meyer ele também já havia feito alguma coisa relacionada ao audiodrama? Ou toda essa parte realmente veio desses 2 novos escritores, roteiristas que foram colocados aqui após, né, a, a meia, né, aprovação do projeto? Não dá para saber, né? Eu também não tenho informações a respeito disso. Tanto que tudo que acontece por aqui, a gente não pode colocar na culpa totalmente 100% no Meyer, né? Porque pode ser apenas os outros 2 roteiristas que fizeram talvez essas coisas meio esquisitas que acontecem por aqui, né? Mas, de qualquer forma, há um fecho sim por aqui, depois eu volto a comentar a respeito disso. Bom, esse episódio acontece de uma forma um pouquinho diferenciada, porque podia todos os episódios, todos os 9, ser sempre a mesma batida. Tinha a história moldura primeiro, apresentando a questão da vez, né, o problema da semana, com a tal historiadora, e depois vinham as fitas de áudios registradas por o pessoal que está lá em Alpha 7, 7 Alpha 5, né. Bom, na verdade aqui ficou diferente. Logo de cara já temos Khan, né, já ouvimos a voz potente de Said, de Lost, como Khan, e é bacana, já é uma diferenciação interessante. E numa situação também que nos traz novidades. O registro que Khan faz, na verdade, se passa a 5.000 a 6.000 dias lá de eles estarem no planeta. Lembrando que a história que estamos acompanhando se passa nas primeiras semanas, no primeiro mês, 1 mês e meio, né? 30 dias, 40 dias e por aí vai. Ou seja, esse registro então de Khan já é um Khan já arrependido de algo que ele tenha feito com os personagens que a gente já conhecia mais ou menos, que era o Victor e a Savannah. Aliás, eu esqueci de falar do Victor na resenha passada. Eu considerei ele um personagem tão irrelevante que não trouxe nenhuma novidade para a história que eu simplesmente esqueci do cidadão. Justo ele que era um cara diferente, né? Na verdade também ele é um aumentado, mas ele tem inclinações artísticas e ele era um pouquinho rejeitado por causa disso, né? Tá bom. Ok, vai. Crítica dos escritores. Tá aí uma coisa, por exemplo, que eu não sei se isso é do Nicholas Meyer ou é dos 2 outros roteiristas, né? Não dá para saber, mas é uma crítica, claro, clara, né, a um rejeitado, aquele que não é aceito, uma minoria. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar com isso, né? Que, claro, a série já havia apresentado essas pequenas ilações justamente com o casalzinho de mulheres, né? Que daqui a pouco vai aparecer, né? Mais uma vez. Bom, tá. Victor, como disse, não me rendeu nenhuma expectativa no episódio passado. Mas, olha só, esse episódio é totalmente centrado nele. Porque justamente, aliás, eu também esqueci de dizer lá no outro episódio, ou talvez nem tenha entendido direito, para ser bem sincero, né?
Quando o Khan ficou para trás e mandou que Ivan levasse todo mundo de volta ao acampamento, por que ele ficou? Eu fiquei confuso. Eu nem lembro o que foi que eu disse, o motivo que ele ter ficado. Eu nem voltei para para ver mais uma vez a minha videoresenha do que eu falei que ele tinha feito, Khan. Provavelmente eu acho que eu falei alguma coisa até errada, mas ele ficou justamente para procurar o Victor. Pois é, era esse o motivo. E logo nos primeiros minutos aqui deste podcast, vimos o martírio que Khan está para achar o jovem, né? Que ele não é tão velho assim, ele é mais jovem. Então perdido lá na floresta e tudo mais. Ok, ele acaba encontrando o cidadão completamente numa situação meio caótica, meio desequilibrado, desequilibrado mentalmente. E é visível isso, visível ou audível isso, né? Está lá totalmente quase enlouquecido, reclamando que alguma coisa faz a sua cabeça doer, ele tem comportamentos estranhos, depois de uma outra sequência, meio que ele obedece quase que literalmente uma certa ordem do Khan e realmente dá uns problemas a mais. Ele até quebra, aparentemente quebra, né, o tornozelo quando ele sobe numa árvore, depois se joga lá de cima, uma maluquice completa, mas claro, no fundo, nós que já conhecemos a história posterior a esse evento aqui, que é exatamente o segundo filme, sabemos que ele está vitimado lá pela enguia de Sete, né? Pois bem, ou seja, tudo, na verdade, é uma sequência do que foi começado no episódio anterior. Bom, então em vários minutos aqui desse podcast, temos a saga de Khan tentando retornar ao acampamento com o Victor ferido e mais ou menos lelé da cabeça, né? Só que ele não entende porque que ele está naquela situação, aquela coisa, nós temos a perfeita noção do que se trata tudo aquilo que está acontecendo com ele. Enquanto isso, né, temos uma história B, ou talvez seja a história A e a história de Khan seja a história B. É uma coisa que começa a ficar duvidoso, porque a gente precisa já começar a afirmar uma certa situação que é visível completamente, mesmo em produtos de audiodrama, da Era de Latão. Sim, muitas vezes o personagem principal, que é até rotulado no próprio título da série, ele não é o protagonista. Aconteceu isso com Picard. Pois é, nas 2 primeiras temporadas, Picard era apenas um velho desprezível, né? Rabugento, caquético, e por aí vai, né? Pike, em sua série também, Stranger New Worlds, ele também é algo dispensável, ele não é o protagonista também lá daquela série, muito pelo contrário, né? E isso é uma coisa fácil de a gente perceber, e mais uma vez aqui também, talvez, não sei se talvez, acho que é certeza, Khan não protagoniza a sua série. Isso talvez comece a ficar mais evidente para frente. Isso realmente acontecer, aí sim eu posso dizer que isso não foi com certeza uma ideia do Meia. Com certeza foi dos outros 2 roteiristas, porque ele que tinha esse projeto na cabeça durante décadas, ele não ia dispensar o seu personagem querido justamente numa situação onde colocaria ele como segundo plano. Claro, não faria sentido ele lutar tanto para não expor o que ele quer expor, que é contar uma outra parte de um personagem para lá de interessante, não só para ele como um criador de personagem altamente valoroso para a série, mas porque os fãs também sempre queriam uma coisa a mais, mesmo que fazer uma visita e principalmente fazer um retcon talvez do que a gente já conhece, porque não é um retcon, né? Essa história está entre 2 pontos muito bem definidos, né? Um retcon de um jeito, mas também é um avanço da outra parte. Enfim, você sabe o que eu quero dizer, né? Todo mundo desejava entender um pouco mais desse contexto e por que ele ia estragar ele, né, o mais interessado. Talvez sejam esses 2 roteiristas mesmo. Enfim, mas é uma coisa que a gente vai começar a perceber mais pra frente. Então, eu digo que talvez Khan esteja com a história A aqui nesse episódio, porque temos as questões maiores, talvez, e que eu achei estranho, para falar a verdade. As tais 2 cientistas, né, as mulheres envolvidas emocionalmente, né, elas têm uma ideia fixa na cabeça, claro, um projeto grande para o próprio Khan, que é aumentar a população ali dos aumentados. Afinal de contas, eles precisam se reproduzir para poderem sobreviver naquele planeta que ainda não é tão inóspito assim. É complicado, um ambiente selvagem, mas precisa crescer, né?
crescei e multiplicai-vos, já dizia, né, um certo texto. E elas estavam com aquele problema de que as mulheres, elas eram inférteis, as mulheres aumentadas, né? Obviamente, tinha até aquela questão que a Marla tinha sido convidada, né? Porque para ser um plano B, digamos assim, porque ela sim era uma mulher sábia e normal e estaria plenamente apta a parir um monte de descendentes ali daquele povo todo, né? Enfim. Mas a questão é que as mulheres, as duas, elas estão fazendo como é que é? Uma produção independente, né? Basicamente isso, né? E aqui nesse episódio é dito que elas conseguiram gerar um feto que já está com acho que 3 semanas. Mas peraí, isso não era uma coisa completamente quase. Não é impossível talvez, mas havia uma certa dificuldade. Como é que elas conseguiram fazer isso do primeiro episódio pra cá? Eu não entendi essa parte, para falar a verdade. Porque lá no primeiro episódio, elas, até com aquela picuinha que elas tinham com a Marla, elas não conseguiam entender exatamente algumas tecnologias ali que eles conseguiram lá da Enterprise. Eu não entendi, para falar a verdade. Eu não entendi porque essa história aqui ela ganhou um avanço tão grande e justamente quando a abertura do episódio veio com uma gravação tão distante de 5.000 horas para frente, eu falei, ah não, essa parte aqui delas, com o êxito de ter fecundado uma vida, caramba, foi também mais para frente. Mas não, logo em seguida elas já estão falando da questão que o Victor sumiu, que Savannah está preocupada. Eu não entendi. Como é que tão rápido elas conseguiram isso, né? Realmente ficou um negócio meio truncado. Eu confesso que eu fiquei boiando nessa situação. Também não fiz muita questão de, né, conferir exatamente o que estava acontecendo, mas parece que eu estou certo, né? Elas conseguiram o avanço na tecnologia lá e em pouco tempo. Por quê? Não sei. Ah, falando em tecnologia, apareceu um personagem novo? Um xará meu, Paulo. Pois é, o cara lá tá pegando, acho que é um tricorder que ele está tentando aumentar, ele está conseguindo perceber um alcance maior no aparelho, ele está fuçando lá e fazendo tal coisa. Isso aqui acho que é um indício, né, das futuras chuvas que vão, de meteoritos, né, que vão acabar com o planeta brevemente. Aí também é uma questão, né, é ser brevemente ou também vai passar alguns anos? Porque isso que eu tinha em mente quando começou a série é que não seria uma coisa só focada num curto período de tempo. Iam passar anos e anos e a gente entendendo aos poucos como aquela sociedade que até conseguiu sobreviver, conseguiu se expandir, foi decaindo por causa do problema ali ambiental, digamos assim, ou planetário, né? Porque é aquela coisa que a gente tinha em mente desde o filme no cinema, a Ilha de Khan. Kirk deixou Khan com os seus semelhantes num planeta para construir uma civilização, mas ela ruiu mas claro, passaram-se décadas até que isso acontecesse. Mas, sei lá, parece que está tudo acelerado e eu não entendi para falar a verdade, né? Bom, espero que meu xará tenha alguma coisa importante a fazer nessa série, do mesmo jeito que Victor foi exposto num primeiro momento como apenas um artista que era renegado, patati patatá, e agora o Paulo é apresentado como talvez um cientista um pouco mais esperto. Cientista não, né? Ele está mexendo no aparelho. Vamos ver se no próximo episódio ele também surge com alguma coisa, né? Uma coisa interessante também é que teve uma treta, né, entre uma das pesquisadoras ali que, como é que é? Uma chama Úrsula, que é a mais forte, mais dominadora, talvez a chefe, né, em relação à outra, que é a Madô, acho que é Madô, né? E ela, Úrsula, com Ivan tiveram uma certa discussão, né? Tem até um momento interessante, né? Se você não tirar as suas mãos de cima de mim, eu vou pedir que Khan as tire permanentemente. Bacaninha, mas é aquela coisa, né? Também um subtexto ali de homem, né? Metendo a mão onde não deve, em cima de um corpo feminino, aquelas coisitas também de sempre, né? A gente começa já a perceber, né? Aos poucos, pequenos detalhes. E claro, o mais evidente, né? A população está começando a se aumentar, já aqui no primeiro feto, sem envolvimento talvez dos machos, né? Parece que é só as duas mulheres ali que estão conseguindo povoar aquele planeta. Enfim, né? Fazer o que, né? Bom, e no fundo, essa história B, que na verdade talvez seja uma história A,
ela só fica enrolando um pouco, né? Tem umas questões lá com a Marla, mas é que é pouca coisa. Aliás, tem um momento que quem que vem falar com a Marla? É o Ivan. Amador, acho que veio falar com ela, né? Também, mas no fundo, não passou de enrolação o que aconteceu com a Marla aqui nesse episódio. E ao final das contas, né, quando finalmente Khan chega ao acampamento, se descobre, ou não se descobre ainda exatamente o que está acontecendo com ele. Não é identificado que está lá a enguia, né? Sim, há uma manifestação em termos, acho que eles falaram em anticorpos, né, que estava elevado no corpo dele, enfim, não era só uma febre, né, uma infecção, realmente talvez tivesse um corpo ali dentro que tivesse, né, de alguma forma fazendo muito mal ao Victor, não lembro se eles falaram em termos de estar dominando ele, uma coisa assim, né? Mas de qualquer forma, ao final do episódio, né, já se sabia que ele ia morrer de qualquer jeito, e aí quem veio com a ideia foi a Marla, né? Se eu entendi bem, né? Se eu ouvi direito, foi a Marla, né? Não foi a Úrsula, né? Falando que precisava fazer uma autópsia para a gente entender o que está acontecendo com o Victor. E se Victor vai morrer, né? O Khan falou, não, não vou deixar essa culpa sobre você. E aí sim, nesse ponto que eu achei que ele estava falando com a Marla, não com a Úrsula, né? Para não ficar mais, né, renegado do grupo, né? Deixa que eu vou lá e encerro o Victor para você poder fazer a tal autópsia, né? É uma cena interessante, né? Que tem a ver com o que foi apresentado lá no começo do episódio, ou seja, tudo se torna um grande arco narrativo com um começo, um desenvolvimento e um fim lá ao final daquilo que a gente viu nesta pequena narrativa, né? É bacana, eu achei interessante a construção então do episódio. Ah, sim, eu esqueci de comentar que logo depois que Khan já começa a falar no começo do episódio, volta, né, retorna a história moldura de uma maneira também meio quase que inútil, né? Mais para especificar exatamente quando se passa a gravação do Khan e também para fazer uma certa picuinha com o Vulcano Tuvok. Também é um texto que, cara, eu achei que eram escritores de Discovery não, escritores de Stranger New Worlds tentando sacanear com Spock e a existência vulcana, né? É uma situação que eu realmente achei bem, sei não, hein? Enfim. E talvez a última coisa que a gente possa comentar aqui é que durante essas situações de alucinação de Victor, ele acabou, né? Caramba, ferindo a sua amada Savannah. Ela morreu. Pois é, de uma forma também bem agressiva, e todo mundo percebeu que, caramba, tá acontecendo uma coisa muito esquisita com ele, né? Pois é, o que resultou, claro, na pesquisa, né? Através de uma autópsia, né? Tipo, é cortar e ver o que tem dentro. Não tá bom, né? Mas eu achei estranho. Não veio nenhuma nave, não, nenhuma nave, nenhum equipamento da nave, da Enterprise. Ou seja, não deixaram com eles uma forma de você fazer um scanner na cabeça e perceber que tem um bicho não andando, mas paralisado, né, enfincado lá no cérebro. Isso eu achei muito estranho. Inclusive, estão com uma daquelas camas biométricas, né, que existem nas naves estelares. Não é isso que eu entendi? Até o mesmo barulho a gente ouve, né, aquele sonzinho bem característico que a gente conhece desde a série clássica. Eu não entendi como eles não já visualizaram em termos de equipamento justamente a enguia 7. Por que precisa cortar a vítima para poder fazer lá, né? Abrir. Opa, tem um negocinho aqui. Como? Eu não entendi essa falta de tecnologia. E justamente no episódio onde a tecnologia foi, né, meio que avançada em curto espaço de tempo, realmente tá mal construído isso. Eu não gostei, para falar a verdade. É um negócio que, cara, não tem explicação. E justamente em pontos que é super importante para uma obra de ficção científica, a coerência justamente da tecnologia. E ela foi meio que deixada de lado em razões da narrativa funcionar, né? Primeiro para o casal de mulheres e depois para a impossibilidade de determinar com certeza o que de acho tem na cabeça do Victor. Pô, e dito dessa forma, né, você pode até considerar que, caramba, esse episódio aqui tem muitos e muitos problemas. Tem, mas narrativamente falando, ele até que é interessante. Toda a sequência de retorno de Khan com o seu
enfermo, é interessante de ouvir, não está mal criado em termos sonoros, digamos assim, eu não fiquei tão confuso como tu fiquei nas brigas do episódio anterior, enfim, tal interessante, mesmo que também tivesse essa sensação que a história B fosse mais importante que a história A, mesmo assim eu achei o episódio construtivamente, estruturalmente falando, mais interessante do que o anterior, que eu achei mais fraco em comparação com a estreia. Digamos que ele se salvou um pouquinho, ele está melhor do que o anterior e está quase como o primeiro ou um pouquinho abaixo. De qualquer forma, foi interessante, a história andou. Assim, e só falta fechar uma coisa que eu falei que talvez um ciclo estivesse se fechando aqui com esse episódio. Lembra que eu coloquei que no original seriam apenas 3 episódios, mas ficou, né, numa certa transformação que a gente não sabe qual foi exatamente, em 9. Mas, de qualquer forma, ao fim desses 3 primeiros episódios, a gente percebe que há uma tensão ali para o Khan, ou seja, e justamente no que o arco narrativo aqui desse episódio funcionou. Ele apresenta lá no começo um Khan arrependido do que ele fez no passado e a gente entende ao final do episódio o que exatamente é aquela sensação que se prolongou durante décadas e décadas. Ou seja, ele sente um certo remorso de ter defenestrado o Victor, por exemplo. Mas também ele estava condenado, não tinha jeito, né? Até era a questão, né? Se ele já vai morrer, por que logo não fazer a autópsia, né? Claro, uma coisa cruel, tudo, mas em termos, né, de pesquisa, de entender exatamente o que estava acontecendo, porque aquilo podia ser perigoso para todo mundo, digamos que é moralmente aceitável. E aí tem, tá, uma questão que valoriza o episódio. São as questões morais que estão permeando as ações aqui. Isso que é sempre importante em episódios de Star Trek. Uma questão moral, um peso na cabeça dos personagens em suas ações. O que eles podem ou não podem fazer. Ação e, né, consequência. Né? É basicamente por isso que esse episódio ele tem um certo trunfo e eu gostei bastante. Enfim, para esse terceiro episódio desta minissérie Star Trek Khan, eu atribuo 3 asteriscos. Eu acho que a série voltou a ficar um pouquinho mais interessante, mas também não muito. Confesso para vocês que eu não tenho grandes expectativas. Eu estava bastante empolgado lá no primeiro episódio, caiu um pouco no segundo aqui, digamos que melhorou, mas também não ajudou muito. E fica por isso mesmo, né? Eu não acho que a série vai ser grande coisa não, para falar a verdade. Primeiro porque ela está arrastada, e talvez esteja arrastada porque ela foi, né, multiplicada por 3. Basicamente, o que era 3 virou 9 episódios. Será que é só isso? Será que a história é uma moldura atrapalha? Será que eles reescreveram muito o que o Meyer havia projetado no início? Na verdade, essas questões a gente nunca vai saber a resposta. Então a gente vai ter que aceitar o que tivemos pelo caminho. E dito isso, quero saber a opinião de vocês a respeito desta produção auditiva. Vocês estão gostando? Não estão gostando? Deixem os pitacos de vocês na seção de comentário. E até a semana que vem. É isso.